Olá, vamos para a nossa aula de hoje. A nossa página vai começar com uma sequência colorida assim, depois vários traços e a nossa finalização vai ser assim. A gente vai começar usando a tinta acrílica, aí vocês vão escolher a cor que vocês quiserem. Aqui eu vou fazer uma combinação entre roxo, vermelho e amarelo. E vão começar espalhando direto na folha de aquarela. E a cerda do pincel, ela só está úmida. Então eu começo a fazer a mistura entre o vermelho, o roxo. Vou espalhando pela folha bem aleatoriamente. Entre o vermelho e o roxo, eu não faço a limpeza do papel, do pincel, aliás, e do rosa também não. Assim eu vou tendo uma mistura de cores em cada pincelada. Agora eu coloco o pincel na água, né? Faço a limpeza porque eu vou usar o amarelo. Aqui eu optei por usar a tinta guache, mas você pode usar a tinta acrílica sem problema nenhum. Eu vou deixar uma parte da folha sem pintar, então eu escolhi aqui a parte do meio. E aí eu distribuo o amarelo também de maneira bem aleatória. Eu deixo secar um pouquinho, né, para que as tintas possam assentar no papel. Agora eu vou usar a tinta acrílica branca, você também pode usar o gesso se você quiser. E eu vou começar passando pela parte branca e avançando um pouquinho na parte colorida, também dando algumas pinceladas aleatórias. E aí você distribui como você quiser. Eu limpei o pincel, tenho esse tempinho da secagem e agora eu faço mais uma camadinha. Aqui eu escolhi a cor roxa, um roxo bem escuro. E eu também estou usando a tinta guache, mas você pode usar a tinta acrílica também. Distribuí aqui pela página. E antes da tinta secar completamente, eu vou aplicar o stencil com o lenço umedecido. Assim eu vou limpar e espalhar a tinta ao mesmo tempo, criando esse efeito aqui de textura na página. Então eu estou limpando e espalhando a tinta ao mesmo tempo. E aí eu faço em todos os pontos onde eu acabei de pintar de roxo e que a tinta está levemente úmida ainda. Assim eu criei várias texturas aqui nessa parte de baixo, né? Deixo secar um pouquinho. E aí eu vou fazer uma flor bem à mão livre. Aqui eu usei o conta-gota, mas eu vou fazer com um pincel de ponta fina, que aí você pode usar a tinta acrílica. O importante para fazer essa florzinha é que o pincel não deve sair do papel no momento em que você está fazendo a flor, tá? Ela tem que ser em movimento contínuo. E ela vai ficar tortinha assim, e esse é o efeito que fica legal. Assim que você acabar de passar a tinta acrílica, você vai dar leves borrifadas para a gente deixar esse escorrido e desmanchar um pouco isso que você acabou de fazer. Estão vendo? É como se a nossa flor ela estivesse derretendo.
Eu tô aqui secando, né, um pouquinho pra gente agilizar o processo. Agora eu venho com a canetinha branca e repito o mesmo movimento contínuo de fazer a flor. E nesse caso, eu vou fazer no papel novas flores. Aí aqui você pode fazer quantas você quiser. Obrigatoriamente eu passo a caneta branca em cima das que eu acabei de fazer com a tinta acrílica e faço diretamente com a canetinha novas flores espalhadas pela página. Agora eu vou usar um pincel chato, né? Usei aqui nesse caso a cor rosa, e aí eu vou fazer aquela texturinha usando a cerda do pincel, como se eu estivesse colocando pequenos tijolinhos. Isso você também vai distribuir por onde você quiser na página. Quanto mais texturas a gente coloca aqui, mais legal vai ficar o nosso resultado. Agora que eu já coloquei todos os tijolinhos com a tinta acrílica, eu até aproveitei o meu pincel de cerda de ponta fina e só com água fiz movimentos circulares. Só para dar uma espalhadinha se eu ainda tiver alguma tinta úmida. A gente vai usar agora uma caneta permanente e aí nós vamos fazer bolinhas espalhadas também por toda a página. Vamos fazer bolinhas e corações. A gente vai colocando as bolinhas, né? E o projeto já vai mudando, vai ganhando outra cara. Agora eu vou fazer pequenos corações, também espalhados pela página. Agora eu vou pegar o giz pastel aquarelável e vou pintar alguns cantos e partes da página de preto. Se você não tiver o giz pastel aquarelado, você pode usar aqui a própria aquarela, fazendo uma camadinha mais grossa ou até a tinta acrílica preta diluída. É melhor que você use até a tinta acrílica preta diluída, porque você já vai conseguir uma tonalidade com a primeira passada. Então eu vou espalhando aqui o preto. E aí você distribui por onde você quiser na página. Olha como a nossa folha já ganhou mais profundidade. Enquanto seca, eu vou pegar a caneta esferográfica, vou contornar aquelas flores que a gente fez e que a gente passou a canetinha branca.
E eu vou fazer o contorno da mesma maneira, em movimentos contínuos, sem tirar a caneta do papel. Depois eu vou segurar a caneta bem de leve, tá vendo? Quase caindo da mão. E vou rabiscar em cima desse colorido que a gente fez. A única coisa é que eu não vou passar em cima das flores. Feito isso, o nosso preto já secou. E agora a gente vai texturizar esse fundo preto. Aqui eu fiz pontilhado, bolinhas e tijolinhos. Então você pode usar os 3, você pode usar só um, como você também pode fazer outra forma que você quiser. O importante é que todas as partes em preto sejam customizadas com a canetinha branca. Eu confesso que eu adoro fazer essa etapa de customizar essas partes mais escuras com a canetinha branca. Eu realmente adoro esse efeito. É nessa hora que a gente vai falando, né? Puxa, a vida tá ficando tão bonito. E aí a gente já vai pensando no desapego, né? Que logo, logo a gente tem que desapegar de toda essa boniteza aqui. Agora que eu já customizei tudo, eu vou recortar aqui o papel de seda. Escolhi algumas flores, vou posicionar livremente pela página e a gente vai fazer a colagem com o gesso transparente. Então escolham o local que vocês quiserem, passo o gesso por baixo e por cima. Eu escolhi aqui 3 flores, mas você pode colocar quantas você quiser. Só não cubra totalmente aquelas 2 flores grandes que a gente fez com a tinta, tá? Então vamos deixar um pouquinho daquelas 2 primeiras flores que a gente fez à mão aparecerem também. Aí eu passo o gesso por baixo e por cima. Agora
que o meu gesso transparente já secou. Eu vou pegar a tinta acrílica branca ou o gesso acrílico levemente diluído, bem pouquinho diluído, e a gente vai cobrir tudo que a gente fez, menos as flores. Então é uma camada fina, mas a gente vai passar por toda a página para deixar em destaque as flores. Por isso que eu falei, né, do nosso desapego. Então eu vou passando aqui uma camada fina, pode ser de tinta acrílica ou de gesso acrílico. Eu vou passar por toda a página. E aí vocês vão perceber que o fundo vai continuar sendo visível. Estão vendo ali, ó, até o coraçãozinho ainda continua aparecendo. Eu vou dando leves borrifadas em cima do gesso acrílico ou da tinta acrílica, só para deixar levemente diluído, tá? Então aqui eu vou cobrindo. Olha como já fica diferente o lado em que a gente passou a tinta e o lado que não tem a tinta branca, né? O projeto ele muda completamente, é incrível. Eu acho que essa é uma das partes mais fascinantes, né? Aí eu tô fazendo o contorno. Se borrar um pouquinho as pétalas das flores, não tem problema, porque a gente vai fazer o acabamento depois. Aqui eu tô dando um pequeno acabamento, né? Ó, leves borrifadinhas de água, só pra tinta escorrer mais fácil. E eu vou fazendo os retoques onde eu acho que precisa. Se você usar a tinta guache, você vai perceber que na passagem da tinta branca ou do gesso, ela vai borrar. Então, aqui no meu caso, eu usei a guache e isso era previsível já, tá? É só, a tinta acrílica, ela não vai borrar por baixo, mas o guache, como ele tem essa característica de ser mais solúvel em água, ele vai borrar. Então, toda vez que ele estiver em contato com o úmido, ele vai voltar a reagir. Então, caso você tenha usado a tinta guache e fique borradinho, é para ficar mesmo, tá? Ó, passei a camadinha aqui. Aí nessa etapa a gente deixa secar. A gente consegue ver através do branco, né? Então eu vou secar. Agora eu vou pegar. Aqui no caso eu tô usando a caneta com tinta acrílica, mas você pode usar o lápis de cor aquarelável. Nesse caso eu não recomendo a aquarela porque ela é muito transparente, mas o lápis de cor tudo bem.
ou até uma canetinha hidrográfica também pode, né? Canetinha comum, canetinha hidrocor, sabe? Também pode. Eu vou pintar agora as flores que a gente usou, fez a colagem no papel de seda. Então eu vou criar camadinhas aqui, comecei com o amarelo. Na parte das sombras, eu tô colocando um tom um pouquinho mais salmão, né? Um laranjinha mais claro. Mas você pode pintar a flor da cor que você quiser. Até escureci porque aquele salmão que eu tinha colocado primeiramente estava bem clarinho. E essa parte da sombra, o legal é que ela seja levemente mais escura. Aqui no miolo eu tô colocando o amarelo também. E essa parte interna eu vou pintar só com pontilhado. Vou puxar os riscos agora de dentro para fora, com a mão bem leve na caneta. Que assim a nossa flor começa a ter volume. E faço a mesma coisa com um outro tom de fora para dentro. Então eu comecei de dentro para fora e depois de fora para dentro, deixando o meio sem pintar. Então assim a nossa flor vai adquirindo bastante textura. Tô fazendo os pontilhados no miolo. Agora essa segunda camada eu vou fazer só meio círculo. Essa daqui eu vou pintar de rosa, um rosa bem clarinho. Para a parte da sombra, vou colocar um rosa mais escuro. Agora eu vou pegar o laranjinha e vou fazer os risquinhos de dentro para fora. Lembrando que a mão bem leve, a ponta do pincel quase sem encostar no papel. E aí eu pego o rosa e faço de fora para dentro.
Tô colocando rosinha claro agora. Aqui você pode criar quantas camadas você quiser. Eu passei o rosa escuro, depois agora eu tô passando rosinha claro, tá vendo? Que aí ela vai ganhando esse dimensional. E o pontilhado aqui eu vou fazer também só na metade. Eu faço uma meia lua no miolinho. Assim eu ganho esse dimensional. Comecei com o rosa claro e depois fiz com rosinha mais escuro. E agora eu vou botar um pouquinho de amarelo. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Essa agora eu vou pintar fazendo riscos. Então eu tô fazendo riscos de fora para dentro. Eu vou deixar a pétala bem texturizada. Eu faço metade dos riscos virados para um lado, metade dos riscos virado para o outro, lembrando um parênteses, tá? Que aí assim a gente consegue texturizar bastante. Aqui, cada pétala. E o efeito aqui vai ficando super legal. Uso um outro tom aqui, vou fazendo a mesma coisa. Fazendo metade das linhas abrindo para um lado, metade das linhas abrindo para o outro. Eu tô sobrepondo o rosinha em cima do laranja. E o legal é que quando a gente faz esse tracejado, as linhas não ficam exatamente uma em cima da outra, né? Então isso é legal porque essa combinação de cores, né, dá mais vida para as folhas, para as pétalas, né, da nossa flor aqui. Ela fica meio rosa, meio laranja. Tô usando o amarelinho para fazer os veios de dentro para fora. Vou fazer o pontilhado aqui no miolo. Agora a minha segunda camada eu faço só uma meia lua. Vou colocar mais um pouquinho de amarelo aqui, que depois que a tinta seca eu consigo fazer a sobreposição das camadas. E aqui mais uma meia lua. Essa aqui de baixo eu vou fazer a mesma que eu vou pintar de amarelinho, que eu recortei junto com a flor maior. Prontinho. Sempre jogando o tracejado do miolo para fora e das pétalas para dentro. Vou tirar meu cafezinho daqui, né?
E eu fiz também a florzinha toda nesse tracejado que lembra um parênteses. Metade virado para um lado, metade virado para o outro. Vou fazer o pontilhado do miolo e a partir da segunda camada, só meia lua. Agora que tudo já está seco, eu vou usar a canetinha permanente e vou fazer o contorno das flores. Lembra que eu falei que se o gesso ou a tinta acrílica invadisse um pouco as pétalas não teria problema? Porque a gente daria o acabamento aqui com a canetinha preta. Faço uns pontilhados no contorno do miolo. Aqui também estou contornando o miolo, fazendo os traços internos aqui da flor, né? Aqui você pode até dar mais algum detalhe, alterar o formato se você quiser. O importante é que a canetinha aqui seja permanente. Agora eu vou fazer os caules. E vou imaginar aqui as minhas folhas. Então eu vou customizar os caules. Aqui você pode customizar do jeito que você quiser. Você pode inventar o que você quiser como folhinha para o seu caule. Estou fazendo as folhinhas mais tradicionais, meio círculo, bolinha com pontinho aqui, ó, que eu estou colocando mais um pontinho em cada ponta. Tá vendo? Uma quase diferente da outra. E agora eu vou retomar aquelas bolinhas que nós fizemos com a canetinha preta. Você vai perceber que você consegue enxergar onde elas estavam, assim como os corações, e eu vou refazer. E se for necessário, você pode colocar em lugares novos também. Então, aonde eu tô vendo por baixo da tinta que dá para fazer, eu refaço. Aonde eu vejo que precisa de mais, eu acrescento. Eu usei a caneta branca e fiz também os tijolinhos aqui por cima da tinta agora, né? Dessa camada branca que a gente fez. Eu fiz os tijolinhos espalhados pela página, né? Usando a canetinha branca. E agora, para finalizar, eu vou usar o giz pastel amarelo. Aqui é aquele giz pastel aquarelável da linha escolar, pode ser da Tris, da Léo e Léo,
qualquer marca, ele é aquele escolar bem baratinho que você encontra na Calunga. E aqui eu escolhi passar o amarelo, espalhando pelo dedo, com o dedo, aliás, né? Pela página. Não preciso espalhar 100%, ó, esse aqui, mas ele dá esse efeito mais amarelado e brilhante. E esse foi o resultado da nossa aula e as várias versões. Um beijo para vocês. Tchau!